Nessa semana, até na terça-feira da próxima semana, nós estaremos entrevistando aqui os candidatos ao governo de Goiás. Todos os 7 vão passar por aqui e cada um vai ter 15 minutos para falar, como pretendem administrar o estado de Goiás, caso sejam eleitos. E, é claro, toda essa sequência foi feita em comum acordo com as assessorias por meio de um sorteio. Hoje, o escolhido é o candidato Ronaldo Caiado, do Democratas, do DEM, está aqui com a gente. Candidato, boa tarde ao senhor. Boa tarde, muito obrigado, Jordaval, Luciana. Boa tarde. A todos os telespectadores aí por esse espaço que nos é concedido aí neste momento importante de debater plano de governo. Pois é, são 15 minutos que começa agora e a gente sempre faz aquela pergunta tradicional, por que o senhor é candidato? Eu jamais neguei minha vontade de um dia poder governar o estado e ter me preparado para isso no decorrer da minha vida, tá certo? Estudado, fui parlamentar. Eu cheguei no momento em que eu acredito que eu posso, com aquilo que eu adquiri, junto com o conhecimento que tenho, junto com a visão de poder dar uma outra gestão no estado de Goiás, depois de uma operação Lava Jato, a sociedade deseja uma nova maneira de governar o estado. Acho que agora o sentimento encaixa com aquilo que nós a vida inteira esperamos na política. Governar Goiás dentro de um novo método, de uma nova transparência, devolvendo o estado de Goiás ao povo goiano. O governador é funcionário público. O governador é funcionário público. Está aqui para prestar contas e trabalhar para a população. O foco é o goiano. E sendo eleito, lá na frente, na história, o senhor quer ser lembrado como governador que? Como governador que atuou nas áreas mais importantes. Maiores desafios da educação, que é a grande revolução. A saúde como médico que sou. A segurança pública e os nossos projetos sociais para que Goiás seja motor de desenvolvimento para o Brasil e referência de gestão pública. Agora, eu queria até tratar, não vamos falar da política em si, porque as campanhas estão aí no rádio, estão na televisão, e tem uma colocação, inclusive, do adversário do senhor, que já foi parceiro do senhor, que é o Daniel Vilela. A campanha do MDB diz o seguinte, ela faz aquelas lembranças de que o senhor esteve ao lado de Marconi no passado, aquela coisa toda, e termina com uma pergunta, que hoje os senhores do ZL estão separados. Aí faz a pergunta, por quê? O que tem por trás disso? Eles não respondem. Eu queria que o senhor respondesse. Olha, fiquem tranquilos, ninguém conhece mais Ronaldo Caiado do que o povo goiano. Isso é uma realidade, da coerência da minha vida, não é? E esse é o lado com que eu reconheço que existiu a parceria num primeiro momento, mas depois tanto o Ronaldo Caiado quanto o povo goiano deixou de apoiar o governo, por não ter uma forma republicana, por não ter transparência. Então esse desligamento não foi só do Ronaldo Caiado, foi do povo de Goiás. Eu há mais tempo, mas essa é uma realidade. Tá certo, mas a pergunta que ele faz, o que o senhor acha que tem por trás disso aí? Não, eu não tenho nada por trás. Eu sou um homem que... Não, a pergunta dele. Mas eu sou uma pessoa que não tem nada por trás. Eu sou uma pessoa muito retilínea, uma pessoa muito transparente. Uma pessoa que minha vida, todas as pessoas sabem meus embates, minhas posições, minha transparência de vida. Mas eu tenho certeza absoluta que o cidadão e o telespectador que está nos ouvindo agora, a causa disso é muito mais a pesquisa. Quando a pesquisa chega nesse patamar, então eles ficam nesse processo tentando desviar o foco. Mas eu acho que o foco aqui é nós discutirmos realmente a situação da saúde no estado de Goiás, que o cidadão que está sofrendo, que está lá no dia a dia, a 700 quilômetros de um leito de UTI, o outro que está a 400 quilômetros para fazer uma hemodiálise, a pessoa que está lá vendo o filho entrar na droga. Então, acho que essa é a realidade. Esse tititi de um e de outro, acho que isso é secundário. Isso aí não tem a menor relevância, não é? Porque nós temos um histórico, uma vida pregressa, e o povo de Goiás nos conhece muito bem. Agora, falando em Zé Hélito, ele fez uma declaração hoje em uma rádio da cidade, se referindo ao senhor, quando quando questionado sobre segurança, ele diz: Caiado só faz bravatas e promessas vazias. Estou te falando, todos os dois só estão nisso. Um e o outro, isso aí é a síndrome da pesquisa. Entendeu? Então, é esse lado da agressão. E o senhor, na liderança da pesquisa, quer assumir uma postura mais paz e amor, mais ternurinha? Não, eu sou, Luciano, eu sou cirurgião. Eu sou cirurgião.
Quando chega um doente politraumatizado para mim, eu não tenho que estar discutindo se ele estava cumprindo a regra de trânsito ou não, se estava certo ou que estava errado. Eu tenho que botar ele para dentro do centro cirúrgico e operá-lo. Hoje nós estamos diante de um Estado que está totalmente com dificuldades, está em total dificuldade. O que nós temos que responder é para o cidadão. Olha, nos conhece, sabe da nossa vida, sabe da autoridade moral que nós temos, e nós vamos implantar um governo que vai ser referência. O senhor está citando, o senhor citou 2 vezes a questão da pesquisa. O senhor trabalha com vitória no primeiro turno? Não, eu tenho a humildade, tá certo, de todo dia trabalhar dobrado. Quanto melhor, mais eu trabalho. Essa é a verdade. Nunca na minha vida antecipei resultado. Eu tenho humildade que realmente alguns outros não aceitam o resultado. E por isso sai nesse processo de agressão. E não é por aí que o telespectador deseja aqui agora. Ele deseja conversar comigo, Caiado, o que você vai fazer para o entorno? Caiado, o que você vai fazer na área da criminalidade no estado de Goiás, do feminicídio, que se mata quase uma mulher por 2 por 2 dias? O que o senhor faria, então, na segurança? O que o senhor faria na segurança? Na segurança, já está bem claro. Vamos construir 3 penitenciários de realmente poder dar um basta nessa criminalidade, impedir com que a penitenciária seja quartel-general de facção, acabar com essa 3ª categoria da Polícia Militar, igualar salário, fazer com que haja uma maior ação dentro de um núcleo constituído por nós, com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, para combate ao narcotráfico, combate aos pontos de corrupção existente em Goiás. Esta é uma ação que nós já colocamos com muita clareza dentro de uma política de segurança pública. Agora, candidato, o senhor, pelo fato de ser da área da saúde, nutre no seu eleitorado uma expectativa muito grande com relação a mudanças. O senhor citou mesmo no início dessa entrevista o sofrimento, o drama que a gente frequentemente mostra aqui de pessoas que vêm de longe, renais crônicos, por exemplo, que chegam a andar 600 quilômetros em busca de um tratamento aqui em Goiânia e superlotando a saúde aqui de Goiânia. O senhor pretende construir o quê? Hospitais regionais para atender essas pessoas? Os hospitais regionais, isso é uma obrigação. Não, é impossível, Goiás, aceitar que você centralize um atendimento de qualidade ou com capacidade de resolução apenas na cidade de Goiânia, Anápolis e Aparecida. Candidato. É uma visão desumana. Chega a ser desumana. Como é que a pessoa, por causa de uma hemodiálise, tem que andar 400 quilômetros dia sim, dia não? A pessoa não tem acesso às condições mínimas. Então, nós vamos instituir 17 policlínicas no estado de Goiás, tá certo? Vamos, e o estado vai assumir o que for necessário para levar o especialista ao interior. Mas com realização de cirurgias lá também? Lógico. Nesses hospitais de referência, sim. Não é apenas hospital ambulatorial. Não só clínicas, hospitais mas também. Mas também uma estrutura de centro cirúrgico para que possa fazer esses atendimentos de urgência. Você Candidato, tem toda uma vamos colocar estrutura... essa situação na prática? Olha só, a cada dia que passa a gente tem uma saúde mais complicada. O senhor sabe disso, o senhor é da área. Agora, e na época da eleição sempre tem muitas sugestões, propostas que tornariam viáveis, mas depois não se torna. Na saúde não tem uma aplicação definida por lei? Por que isso não funciona? Está faltando dinheiro? Mas como se o Estado de Goiás há 4 anos não repassa nenhum mínimo constitucional? Hoje vocês viram uma ação do Ministério Público dizendo que realmente desviaram 3 bilhões de reais na área da educação. Sim. Eu, desde 2017, eu já denunciei esse fato. Agora, eu acredito que para a saúde é muito mais do que os 3 bilhões de reais. Então, se o dinheiro, que é aquilo que é exigido para que o Estado repasse, ele não aplica, como é que você vai ter qualidade de saúde no estado de Goiás? Por que não a regionalização da saúde? Por que não a diminuição das desigualdades regionais? Isso é obrigação do governante, isso é meta do governante. É esse o objetivo de um governador. É desta maneira que eu vou pautar a minha conduta como governador de estado. Se eu estancar todos os pontos de corrupção existentes hoje, se eu realmente enxugar a estrutura de Estado para que não seja uma estrutura partidária para atender ex-prefeito, ex-vereador, essas coisas, eu vou ter exatamente as prioridades. Quer dizer, se o senhor for eleito, o secretário de Saúde não vai ser político? Se não vai ser político? Não vai ter indicação política? Olha, político todos nós somos. Você é político, o Luciano é político, todos nós somos políticos. Então nós temos o direito de expressar o nosso pensamento. O secretário da Saúde será uma pessoa altamente qualificada, respeitada, técnico e capaz de realmente responder à demanda.
altamente preparado. Pode ter certeza. Agora, como não frustrar o seu eleitorado que fica aguardando aí com grande expectativa por essas questões? O senhor pretende, se eleito for, já implantá-las logo no começo do seu governo, apesar de tantas dificuldades financeiras que todo o país enfrenta? Bom, você tem uma obra a ser construída. Até lá, você tem que criar situações intermediárias para que você possa colocar adiante, não é, os hospitais que estão iniciados há 20 anos, que não estão concluídos. Como você retomar também... essas obras. Como? Retomar essas obras? Sim, retomar as obras. Luciana, você anda no estado, você vê 200 obras inacabadas. Você vê 2 bilhões de reais do tesouro que foi usado com a obra eleitoreira que estão jogadas fora. Não estão sendo utilizadas. Então você tem que recuperar tudo isso, você tem que priorizar essas obras inacabadas e dar continuidade a elas no sentido de atender o cidadão. Candidato, esse é o objetivo. Na coligação do senhor tem vários partidos. Nesses partidos aqui, o senhor tem 3 candidatos, pelo menos que eu estou vendo aqui, à presidência do Podemos, do PSL e do PDT. Eles vindo aqui a Goiás, o senhor participaria de comícios? De quem? Os presidentes dos partidos vão acompanhá-los. O senhor não? Não, até porque eu tenho a minha própria agenda e meu partido não tem. O senhor defende qual candidato hoje à República. Presidência? Não vou nacionalizar a campanha, porque o partido não ter candidato próprio. Cabe a mim, exatamente, sendo governador, debater com quem for presidente eleito. Ronaldo Caiado saberá chegar lá com os meus senadores, Luiz do Carmo, Jorge Cajuru, Wilder Moraes, maioria da bancada dos deputados federais, e cobrar do presidente da República que tenha respeito e repasse a tudo aquilo que é prerrogativa de Goiás. Como é que o senhor está vendo essa campanha? O senhor chegou aqui dizendo que é uma correria, o senhor está nesse pique todo, atendendo a imprensa e também participando desse contato com o povo. E as redes sociais, em que tem ajudado o senhor e em que tem atrapalhado? Atrapalhado nada. Ajudado demais, Luciano. Você sabe que eu tenho o menor tempo de rádio e televisão. Eu tenho apenas 1 minuto e 20 segundos. Tá certo? Os outros têm 3 minutos e meio, 2 minutos e meio. Então, isso é um trabalho que eu fiz desde que começou o Twitter. Então, eu sou apaixonado por isso. O senhor mesmo que movimenta? Vida toda. Não, agora dentro de uma campanha é impossível. Mas sempre seguir, não é verdade? Mas são em decorrência dos meus discursos, dos meus pronunciamentos, que são repassadas as matérias hoje. Mas eu passava a madrugada toda no Twitter. Então, quando começou o Twitter, eu fui o primeiro. Tanto é que depois, com a chegada do Facebook, em todos os novos aplicativos dele, todos eles me chamavam a São Paulo para que eu iniciasse, porque eu era o parlamentar que tinha o maior número de seguidores. Como tal, isto passou a dar uma outra liberdade para nós. Nós passamos a interferir no processo, tá certo? Colocar nossas posições e, com isso, ter espaço para que a matéria fosse debatida. Eu acho que foi a grande revolução na política, tá certo? E posso dizer que, lógico, em todos os outros setores não restringiria, mas para a política foi algo que realmente ressuscitou as pessoas que têm coerência, que têm independência intelectual, que têm capacidade de propor e sustentar posições. E deu voz às pessoas, né? Sem dúvida. Eu queria saber do senhor, por exemplo, nós temos alguns problemas que a gente sempre trata aqui no Jornal do Meio-Dia, que são problemas sérios. Por exemplo, a questão da gasolina, a questão do etanol. A gasolina é uma das mais caras do país. Aí a gente entra na questão da tributação, por exemplo, da água, da energia, que realmente é desleal com o consumidor. O que o governo poderia fazer numa situação como essa? O que o senhor faria? Bom, numa situação como essa, em relação à água, eu acho que vocês mesmo já disseram. Né? Se a Saneago tivesse sido usado com o corpo técnico que tem, altamente qualificado, com seu objetivo próprio, ela não estaria nessa situação. Ela só tornou essa situação porque foi usada politicamente por um partido, que é a Operação Decantação, que vocês também informaram, onde bilhões de reais foram desviados da Saneago. Primeiro ponto. Então, é voltar a Saneago como uma empresa de Estado capaz de poder aplicar, investir e atender essa demanda. Em relação à energia elétrica, infelizmente, a distribuidora ainda é uma das piores do Brasil e com uma situação que demora muito e impedindo com que haja uma industrialização maior. O senhor mexeria no imposto? Como? O senhor mexeria no imposto? O imposto, eu, como senador da República, eu mesmo fiz uma resolução nesse sentido. Ou seja, limitar o ICMS para combustível em 18% e gás de cozinha a 12%. Então, eu sou autor. Eu estava dizendo em relação à água e energia. Do outro eu sou coautor. Entendeu? Eu disse em relação à água e energia. Então, em relação à água, é uma situação que você sabe que eu não sei a realidade que eu vou encontrar uma Saneago. Você pensou o que eu vou achar pela frente? Imagine bem, se de dentro da educação desviam 3 bilhões de reais,
Você imagina que não desviar da Saneago? O senhor tem 1 minuto para as considerações finais, candidato. Eu quero agradecer, Luciana, João Javá, toda a equipe aqui da TV Serra Dourada e dizer a vocês que essa eleição, ela não é apenas uma eleição para eleger um governo, é uma eleição para poder governar de uma maneira diferente o Estado de Goiás. E nesta hora, para encerrar, eu peço também humildemente a você, o nosso voto para Ronaldo Caiado, governador 25, os nossos senadores Jorge Cajuru, 444, o Wilder Moraes, 251 e os nossos deputados estaduais e federais. Eu não governo sozinho, preciso do povo e preciso também dos nossos deputados e senadores. Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor, tenha uma boa tarde. Olha, muito obrigado mesmo pelo espaço, muito agradecido, João Javá e Luciano. E amanhã tem mais. Boa tarde, obrigada, candidato.